enquanto o governo Lula está nesse estado, gente, a Carla Zambelli continua sendo a grande golpista de sempre. Obrigado, Sandra Araújo, pela contribuição, fazendo mais uma vez e insuflando os golpistas na porta dos quartéis. Ela fez isso aqui, que é bizarro, e justamente está fazendo esse tipo de coisa aqui. Vamos ver a Carla Zambelli se dirigindo aos generais. Carla Zambelli se dirige aos generais e diz: vão prestar continência a um bandido? Vamos ver aqui o vídeo e depois a gente fala um pouquinho. Hoje é dia 29 de novembro de 2022, aqui é a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo e as tropas do Exército, principalmente os generais 4 estrelas. E eu venho me dirigir a eles, generais 4 estrelas, que nos últimos anos tenho defendido com toda a minha alma, com toda a minha força, às vezes indo para cima de colegas que ousam falar mal dos senhores. Mas hoje venho aqui defender Paulo Figueiredo. Defender não porque concordo ipsilitris com o que ele disse, até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões do que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que vem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando, SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais? É uma canastrona. A Carla Zambelli é minha malvada favorita. Ela é terrível. E estamos aqui, para minha surpresa completa. Olha ele com a gente, tá elegante aqui, tá com um terninho. Tudo bem, Carlito Neto? Como é que você tá, meu querido? Bom dia, Pedro Zambarla. Tudo ótimo. Tô trocando de grau de óculos aqui, tô meio cegueta, mas dá pra gente seguir aqui hoje. Óculos novo. Mudando de grau, né? Eu descobri que eu tenho um problema no olho chamado ceratocone. Você que tá vendo a gente aí, não coce o olho, porque isso deforma a córnea. Eu sou a prova disso, né? Que eu tenho alergia, tenho rinite alérgica, eu sempre coço o olho e acabei desenvolvendo esse problema. E aí meu grau mudou um pouquinho. Mas enfim, estamos aqui hoje
fazendo essa participação surpresa. Casualmente eu tenho aparecido aqui nesse canal de surpresa, né? A criminosa internacional Carla Zambelli, como eu prefiro a chamar, não para de passar vergonha. Ela não conseguiu entender ainda que aquele clima de antes da eleição, do golpismo, que eu já vinha dizendo que os representantes do Poder Judiciário, tanto o STF quanto o TSE, não fariam muita coisa para evitar a narrativa ali de perseguição, de vitimismo, tanto do clã Bolsonaro quanto de apoiadores do presidente Bolsonaro. Ela não entendeu que esse clima já passou. Tanto que após a eleição do Lula, a gente já teve ali, tanto já no primeiro turno, a gente já teve a derrubada dos perfis de bolsonaristas que disseminavam mentiras, como ela, o Nicolas Ferreira, o André Charlatão, né, o pastor, o próprio Monark também teve o perfil derrubado no YouTube, no sentido de que a gente não pode acessar do Brasil o canal dele, e a gente está vendo aí algumas pessoas já sendo presas, né? O Gabriel Monteiro foi preso, a gente viu que lá em Novo Progresso, no Pará, 6 arruaceiros daquele que atiraram pedras e balas de borracha e balas nas viaturas da Polícia Rodoviária Federal, alguns estão presos. Aí eu tô, inclusive, achando que na próxima vez que eu for em São Paulo, na 25 de março ali, eu vou encontrar o Eduardo vendendo pendrive de música ali perto do mercado, né? Que fica o pessoal vendendo uns pendrive com música ali. Cara, esse é o charge do dia. É maravilhoso. Concordo. O pendrive do Dudu. E aí a gente precisa entender também, que é uma coisa que a gente precisa lembrar, Pedro, que a gente precisa formalizar as denúncias, tanto do Eduardo Bolsonaro quanto da Carla Zambelli. Carlito, qual que é a denúncia que a gente pode estar fazendo do Eduardo Bolsonaro? A gente não sabe o teor do que tem no suposto pendrive, né? A gente sabe, na verdade, que não tem nada. É um monte de pendrive vazio que ele mostrou ali só para dizer que não foi para a Copa à toa. Mas se ele alega que tem materiais no pendrive, esse material pode ser material que não poderia ter saído do Brasil. E aí, assim como eu denunciei no meu vídeo que ele foi se encontrar com o Trump e com o Steve Bannon, esse encontro em tese também com o sheik do Catar, em tese, poderia enquadrar ele no crime previsto no artigo 359K, que é o crime de espionagem. Porque a gente não sabe qual tipo de material ele está levando. Ele pode estar levando documento que não pode sair, ele pode estar levando material secreto, a gente não sabe. Então, o Brasil tem soberania, né, Carlito? Não é isso? Exatamente. Inclusive, se você quiser abrir, Pedro, o artigo 359K do Código Penal, a gente consegue mostrar aí o que a gente está falando aqui. E a Carla Zambelli, tá? A gente precisa lembrar, e eu fiz um vídeo respondendo ao Monark há um tempo atrás, explicando isso. Todo mundo tem direito de se manifestar publicamente? Tem. Qual o número do artigo? Desculpa te perguntar 359K. 359K, tá, deixa eu pegar isso. Aqui. As pessoas não podem se reunir, por exemplo, pedindo pautas ilegais. Na própria Constituição, que o monarca agora deu para dizer que os ministros estão rasgando a Constituição, né? Como se o monarca já tivesse aberto a Constituição alguma vez na vida dele. Olha o artigo 359K, tá ali, ó. Entregar ao governo estrangeiro e a seus agentes, a organização criminosa estrangeira. E olha porque que eu tô dizendo que é um crime duplo que ele pode ter cometido. Porque ele foi encontrar com o Trump e o Bannon, pedindo orientação sobre como deveriam proceder a família depois do resultado da eleição. E a gente não sabe se eles levou algum material para o Bannon ou para o Trump. E a gente precisa lembrar que o Bannon é líder de uma organização criminosa nos Estados Unidos. Então inclusive condenado. Então a gente não sabe o tipo de material. Volta lá, Pedrão. Então a gente não sabe o tipo de material que ele apresentou, que ele levou, né? Então, tanto para o caso, só para a gente terminar de ler lá, Pedrão, tanto para o caso do Bannon quanto para o caso agora do Catar, ele pode ser enquadrado aí, ó. Entregar a governo estrangeiro, a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional e o que o Pedro falou, a soberania nacional. A gente não sabe, né? Em tese, a gente sabe que está vazio o pendrive, mas a obrigação de provar que está vazio é dele, não é nossa. Então, se ele diz que está levando materiais em inglês para um governo estrangeiro sobre coisas do Brasil, a gente precisa entender que tipo de material é esse. Então, eu vou formalizar a minha denúncia no Ministério Público Federal para que se investigue o Eduardo do pendrive.
E também vou formalizar uma denúncia contra a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, Pedro, ela incorre em 2 crimes. O que diz o artigo 359L e o que diz o artigo 359M do próprio Código Penal. Ela também incorre no que diz o artigo 5º, inciso 44 da Constituição, que diz que constitui crime inafiançável e imprescritível, a ação de grupos civis armados que coloquem em risco a soberania nacional ou o Estado constitucional estabelecido. Olha lá o que diz o 359M e o L, olha lá. Ó. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, que é o que ela quer. Por isso que ela está pedindo intervenção do Exército. E a outra é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Gente, a partir do dia 12 de dezembro, o Lula já tem poderes de presidente, já tem regalias, na verdade, de presidente. Ele não tem poder ainda de um presidente, mas ele já goza de prerrogativas do presidente, porque ele já vai ser diplomado. Tanto o Lula quanto os deputados e senadores eleitos. A partir do dia 12 de dezembro, que é quando acontece a diplomação, eles já passam a gozar de algumas prerrogativas especiais. Então, se a Carla Zambelli está dizendo que é para os militares e os generais de 4 estrelas, e só me vem a música do Renato Russo na cabeça, né? Generais de 10 estrelas que fica, né, na mesa com o fiofó na mão, né? Vou falar assim para a nossa live não cair aqui. E aí, quando ela fala aí, por exemplo, que o que é que os generais vão fazer, se eles vão deixar o Lula tomar posse ou não, no dia 1º de janeiro, ela está incorrendo em crime. Que pode ser enquadrado no artigo 359L, 359M e no artigo 5º, inciso 44 da Constituição. E isso é bem claro. E tudo isso que a gente tem falado aqui nesse canal, no canal Historiador há muito tempo, a gente tem visto se consolidar. Qual que é o maior desespero do Bolsonaro hoje, Pedro Zambarda? A prisão do Carlos, que muitos meios de mídia estão compartilhando atualmente, mas eu sempre disse que o elo mais fraco da família sempre foi o Carlos, porque ele não tem foro privilegiado. Ele é vereador, ele não goza de nenhuma prerrogativa especial. Então o juiz de primeira instância, por exemplo, pode colocar ali que o Carlos Bolsonaro é líder da organização criminosa e que pode estar atrapalhando as investigações feitas por inquéritos conduzidos tanto pela Polícia Federal quanto lá pelo STF, e pedir que ele seja preso preventivamente.